Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, irmãs, mais uma vez, eu lhes trago novamente mais um tema. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Dia 13 de março de 2016. Venho lhes trazendo mais um tema, que o tema de hoje, irmão, o tema de hoje, irmã, e você que está ouvindo esse tema, glória ao nome do Senhor. Seja em um carro, em um avião, na sua casa, deitado com seus filhos, sua esposa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ou talvez em seu escritório, seu local de trabalho, ou talvez pela internet, seja onde for, glória a Deus. Que o tema de hoje, ele possa te fortalecer, dar força para a tua caminhada, dar energia para a tua caminhada. O tema da mensagem de hoje: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Vamos falar hoje, irmãos, da história de um homem muito conhecido na passagem bíblica, um homem espetacular, homem guerreiro, valente, corajoso, que anunciou, irmãos, uma profecia onde está escrito em 2 de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler no livro do profeta Joel, capítulo 3, a partir do versículo 10. Aleluia. Mas antes, irmãos, de iniciarmos a leitura, vamos falar um pouquinho da história desse homem. Glória ao nome do Senhor. A origem do seu nome, irmãos, vem do hebraico, que significa Jeová é Deus. Aleluia. O livro de Joel, irmãos, faz parte do Antigo Testamento. Ele vem depois do livro de Oséias, irmãos, e antes do livro de Amós. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Segundo a tradição, irmãos, o livro foi escrito pelo próprio profeta Joel. Alguns sustentam, irmãos, que foi escrito no final da era monárquica, mas a maioria dos exércitos sustenta que foi escrito após o exílio babilônico. Aleluia. E após a reconstrução, irmãos, do templo, ou seja, aproximadamente, irmãos, em 400 anos antes de Cristo. Pois o livro não se refere a nenhum rei, irmãos, e nem ao exílio. A mensagem do livro, irmãos, fala sobre o julgamento que Deus fará contra os inimigos de Israel, irmãos, e de uma perspectiva escatológica, a vitória final do povo de Deus. As duas, irmãos, as dúvidas sobre a época em que o profeta Joel viveu dificulta, irmãos, a interpretação do que ele escreveu. Pode-se dividir o livro em 2 partes. Os 2 primeiros capítulos narram uma terrível invasão de gafanhotos que devasta a plantação do país. Diante desse, irmãos, Joel pede a participação de todos os profetas, sacerdotes e povo.
numa grande manifestação de penitência e jejum, para suplicar a Deus que afasta a castatória. E esta liturgia penitencial permite, irmãos, caracterizar Joel como um profeta cultual, ligado ao serviço do templo. Deus mostra sua misericórdia e anuncia a libertação da praga e as benções para uma nova plantação. Como profeta, compara esses gafanhotos a um exército. Talvez se possa pensar que ele esteja falando de uma invasão inimiga. Os 2 últimos capítulos descrevem o julgamento de Deus sobre as nações e a vitória final, e a infusão do Espírito profético sobre todo o povo na era escatológica. Responde ao seio de Moisés em Número 11, versículo 29. Parece que a primeira parte não tem nada a ver com a segunda, mas uma expressão une o livro todo, o dia de Javé. Isto é, irmão, o juízo final. Então, o que na primeira parte, irmãos, era gafanhotos, o exército inimigo, na segunda se transforma-se em exército de Deus. A praga se torna apenas, irmãos, uma corporação para se explicar-se o grande dia em que a humanidade prestará contas a Deus. Assim como afastou ele os gafanhotos, também a misericórdia de Deus, alcançada pela penitência e jejum, transforma o julgamento em dia de libertação e salvação. Arrasada a plantação, ela surge nova e viçosa. Desse modo, irmãos, uma praga de gafanhotos, observada atentamente, serviu para que Joel anunciasse o juízo final. A passagem mais destacada de Joel, irmão, é o capítulo 3, versículo 28 a 32. No capítulo 2, que é citado por Simão Pedro de Pentecoste em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 em diante. Por isso, irmão, Joel também chamado profeta de Pentecoste, sendo também considerado o profeta da penitência, por causa da primeira parte do livro. Aleluia. Joel, capítulo 3, versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Acabamos de iniciarmos uma leitura do livro do profeta Joel. Aleluia. Bendito seja Deus. Parece loucura, irmãos. Não é verdade? Talvez você deve estar pensando que sua Bíblia está desatualizada ou foi atualizada demais, pois você já leu vários textos dela. Mas parece que esse versículo não estava escrito na sua Bíblia. E isso frequentemente acontece. E posso até dizer, irmãos, que isso é muito bom, por não conhecermos a Deus e sua palavra por total completo. É um grande motivo, irmãos, para buscarmos diariamente nós
Podemos decorar diversos versículos da Bíblia, mas todos os dias, irmãos, todos os dias, Deus fala algo conosco diferente. É a palavra que se renova a cada dia, irmãos. E a cada dia que passa, parece estar mais difícil buscar a Deus. Entra o desânimo, o mal do século que estamos vivendo. Glória a Deus. Esse mal do século não é nada menos do que fraqueza espiritual. Mas eu posso provar para você, eu posso mostrar para você que isto tem cura. Aleluia. Assim como tinha cura, irmãos, ao povo de Israel, ao povo da promessa, tem cura para a sua solução, para o seu problema, para a sua situação, o que você está passando, o que está acontecendo contigo na tua vida, tem cura. Glória ao nome do Senhor. Existe, irmãos, existe um texto nas Sagradas Escrituras que também fala sobre fraqueza e força. Talvez você está passando por alguma fraqueza, por alguma falha. Glória ao nome do Senhor. A fraqueza tem dominado a tua vida, tem tentado te cercar, tem roubado as tuas forças. Aleluia. Talvez você já se encontra sem força para servir a Deus, sem força para congregar, até mesmo para fazer uma oração. Glória ao nome do Senhor. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, glória ao nome do Senhor, está escrito: finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. No Salmo 59, irmãos, o salmista dizia: ó minha força, canto louvores a ti. Tu és o Deus, o meu alto refúgio, ó Deus que me ama. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmão. E você que está ouvindo esse tema hoje, no Salmo 73, versículo 26, irmãos: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus, irmãos, é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Hoje, nesse tema, eu venho lhe trazer força, coragem, ânimo, disposição para você prosseguir a tua caminhada. Glória ao nome do Senhor. E certamente, irmãos, você conhece muito bem da força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ei, irmãos, essa passagem você vai encontrar lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 39 e 30 e 31. Glória a Deus. Aleluia. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje. Digo fraco, eu sou forte.